Pula aí, deixa o caldeirão ferver, oi. Pula aí, deixa o caldeirão ferver, oi. Meu amigo vascaíno, o potencial construtivo foi aprovado na segunda votação lá na Câmara dos Vereadores e é o sonho se tornando realidade, pessoal. Teremos São Januário aí reformado, a nossa casa aí para 48 mil vascaínos e todo o entorno aí de São Januário, as comunidades, as vizinhanças aí, simplesmente também colhendo os frutos. E vamos falar muito, porque essa situação aí do potencial construtivo abre espaço aí para um investimento pesado no futebol do Vasco da Gama, porque a Crefisa vem aí para colocar o name rights no estádio e olha, situações extraordinárias aí com relação à situação do comprador, do potencial construtivo. A gente vai explicar tudo para você nessa noite aí, que é uma das noites mais felizes da história do Vasco da Gama. É o sonho se tornando realidade. Então vamos lá, pessoal. Amanhã a gente tem um jogo muito importante, não vamos esquecer, mas na parte da live, né, às 21h30, a gente vai falar sobre o jogo, sobre toda essa situação aí envolvendo o jogão de amanhã entre Vasco da Gama e Juventude. É isso. Seguinte, o potencial construtivo foi aprovado por unanimidade hoje na Câmara. E o seguinte, todos os vereadores fizeram questão de enaltecer a história do maior clube do Brasil, um dos maiores do mundo, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Ô, Laureano, o que simboliza essa situação do potencial construtivo? Porque o Vasco vai vender terreno lá na Barra da Tijuca, né, o poder público, melhor dizendo, esse potencial construtivo aí, cerca de 500 milhões de reais, certo? Lembrando que esse dinheiro vai diretamente para a construção de São Januário, para o entorno de São Januário, não pode ser aplicado no futebol, mas o Vasco consegue aí capitalizar 500 milhões. E a gente pode falar isso porque tem duas empresas saindo no pau aí para ficar com esse potencial construtivo, que é simplesmente a empresa Cirela, que é uma construtora, e a gente tem também a rede DOR, que é uma rede hospitalar. Então, estão fazendo ali leilão com essa situação do potencial construtivo. O Vasco vai conseguir vender. O Pedrinho aí nas próximas horas vai falar isso aí para vocês. Porra, e é muito importante essa situação, pessoal, principalmente pela situação do name rights de São Januário. Perfeito, porque o name rights de São Januário que está palavrado aí com o seu Lamarca, e está confirmadíssimo, vai ser uma injeção de 300 milhões de reais, e esses 300 milhões de reais o Vasco pode fazer antecipação como aporte aí para poder fazer investimento pesado no futebol, e com certeza esse investimento será feito aí no nosso futebol, certo? Que dará condições ao Pedrinho, né, ao departamento de futebol, de contratar jogadores aí para o restante aí do ano do Vasco da Gama, de colocar a casa em ordem, né? E de contribuir também lá para o potencial construtivo, para poder somar, por que não? Porque o estádio de São Januário ele está avaliado ali em 600 milhões de reais essa obra aí, certo? Então a gente com um parceiro, Vasco Name Rights, o segundo maior do Brasil, certo?
Vasco só perdendo aí para o Pacaembu, certo? Que conseguiu ali com o mercado livre ali, um grande name rights ali, mas o Vasco ali 300 milhões em 15 anos, isso pode ser antecipado como forma aí de aporte. Cara, é um momento muito feliz, tá? Isso vai fazer com que o ano do Vasco da Gama seja salvo aí, certo? A gente que estava muito preocupado ali com o fluxo de caixa, né? Como que iria ficar essa situação toda, tá? E as notícias boas não param por aí. O Coutinho está chegando aqui no Vasco da Gama, tá? A qualquer momento já pode ser anunciado, tá? Eu acho que com essa situação aí do name rights, né, que vai ser noticiado nas próximas horas, o Vasco já vai ter condições aí de dar garantias não só para o Felipe Coutinho, mas para qualquer reforço que venha chegar aqui em São Januário para poder nos ajudar aí no restante do ano, tá? Lembrando, o Souza está também com uma proposta, Alex Teixeira também, e, cara, hoje é um dia muito bacana, muito bacana. Dá aquela tristezazinha no coração que a gente acostumou a ver São Januário daquele jeito, tantas histórias, tantas glórias, né? Quem de nós não tem uma história bonita ali para contar de um jogo de São Januário, mas uma reforma ali que é notadamente a gente precisava disso, tá? Um estádio que vai ser maior do que o Allianz Parque, que vai ser maior do que a Arena MRV, e que, cara, a gente, os estádios privados, a gente não vai dever nada. Lembrando que tem que ser aquele projeto do Dr. Sérgio Dias, né, do arquiteto, aquele projeto ali para 48 mil lugares, mais ou menos. Certo, Vascaína? Vamos comemorar, porque, olha, isso aí é um pontapé para um recomeço no Vasco da Gama. E a gente não pode deixar aqui de parabenizar o Pegrim, e quando a gente tem que criticar, a gente critica, porque ele, em 6 meses, ele conseguiu fazer aí, 6 meses não, né? 5 meses, nesse aspecto aí, ele conseguiu fazer, e ele tem toda a razão de dar esculachada, igual ele deu lá na Câmara, porque, porra, ele merece. Ele merece aí, porque ele que correu atrás dessa situação, agradecer aí o Isqueiro, o Caiado, né? E foram pessoas ali que tiveram por detrás desse processo aí. Perfeito? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.